Meus irmãos, bom dia, graça e paz sejam multiplicadas. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Não convenceu, não. Você está feliz de estar aqui essa manhã? É muito bom, para mim é um privilégio realmente muito grande, sem demagogia. Eu sei que a maioria dos pastores, quando vão assumir a tribuna, eles usam esse linguajar, né? Muito bom, estou muito feliz pelo convite, mas para mim, de fato, é muito especial poder estar aqui, porque essa igreja faz parte da nossa história, nosso começo, quando eu ainda era criança, não tem tanto tempo assim, né? Que era criança, amém, irmão? Mas desde muito novo, vindo a essa igreja, participando de escolas, participando de cultos, e é tão legal olhar aqui e ver rostos familiares, gente que desde criança está aqui, gente que são como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem para sempre. E poder estar falando para vocês aqui hoje, para mim é, de fato, um grande privilégio. Louvo a Deus pela vida da minha família aqui presente, minha mãe, né, Eva, meu tio, a minha tia Adão e tia Maria, ver o Luizão lá atrás, lá, ó, o primo também, o Carlos Henrique dirigindo aqui a sessão, para a gente é uma honra muito grande. E tantos outros que nós temos aí relacionamento desde muito novos, né? Junto comigo hoje também veio a minha esposa, a Jennifer, ela sempre está comigo, porque eu aprendi que quando Deus faz milagres, a gente tem que mostrar, né, irmãos? Então, onde eu vou, eu levo o meu milagre, amém, irmãos? Ela está ali atrás, fique de pé, meu amor, para que todos vejam aí o meu milagre. Olha aí, ó. Olha como é que Deus é fiel, né? Pode se assentar. Ela é logo ali, do Acre, né? Ela veio, nós casamos lá em Cruzeiro do Sul. Alguém sabe onde é o Acre aí? Olha aí, rapaz, o Acre está famoso, né? Fica logo ali a 4.000 quilômetros, né? Bem pertinho. E feliz também estar aqui conosco hoje o homem de Deus que foi o canal que eu vinha para a igreja quando era muito novo, desviei do evangelho também muito novo, e hoje está aqui a pessoa que foi o canal para me resgatar. Isso eu já tinha 16 anos, já tinha experimentado muita coisa aí do mundão, e Deus usou o meu primo Sandro, está sentado lá atrás, né? Levanta a mão aí, Sandrão. Sandro foi quem me ganhou para Jesus quando eu tinha 16 anos, também não faz muito tempo, né? Que eu tinha 16 anos, mas foi ele quem foi usado por Deus para me resgatar, pregou o evangelho, um evangelista de mão cheia. Deus te abençoe, Sandro, obrigado por ter acreditado em nós ainda quando ninguém via, né? Deus te fez enxergar. Muito obrigado. Bom, antes da leitura do texto, o Carlos pediu para que nós dessemos uma palavra aqui. Nós estamos há quase 3 meses, nós descobrimos uma triste realidade aqui, bem pertinho de nós, na cidade de Silva Jardim, na região de Correntezas. Nós descobrimos ali na época, cerca de 150 famílias vivendo muito abaixo da linha da pobreza. Gente que dorme em chão batido de barro e que coberto sobre si só tem plástico e bambu, né? Para cobrir-se do frio, do sereno. Gente vivendo uma escassez horrível. E há quase 3 meses atrás, nós tivemos a consciência dessas pessoas vivendo ali, essas famílias, e então nós juntamos uma galera, fomos lá visitá-los e ver a realidade deles para ver de alguma forma de ajudá-los. Eu confesso a vocês que após ver a realidade deles, crianças, uma menina grávida de 16 anos do segundo filho, dormindo no chão, eu confesso que eu não consegui dormir aquele dia. E então, no outro dia, nós começamos a montar uma galera, uma equipe, para uma vez por semana estarmos indo lá dando o apoio, um auxílio imediato, né, que é saciar a fome deles, cobri-los do frio e arrumar algum jeito de também ajudá-los
a longo prazo, que não é a minha especialidade, mas nós recorremos a algumas pessoas para conseguir professores para ir lá alfabetizá-los, para conseguir médicos para ir lá, conseguimos vacina para eles lá nesse surto aí de febre amarela que vocês conhecem também, já ouviram falar que está aí na região. Enfim, nós estamos ajudando eles uma vez por semana. Estamos indo lá em Silvio Jardim ajudar essas pessoas. São hoje, algumas tiveram que ir embora, outras conseguiram emprego e saíram de lá. Hoje nós temos lá mais de 50 crianças e mais de 70 famílias que estão ali vivendo essa realidade. E esse alimento que foi arrecadado hoje, bem como o Carlos falou, o alimento que será arrecadado aí até o final de semana, será endereçado a essas famílias. Se você sentir no seu coração o desejo de ajudar essas famílias, procure o Carlos, nos procure após o culto, para que você possa também estender a mão a essas pessoas, porque a Bíblia diz, Jesus disse, se creres em mim, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu faço. Jesus não disse que nós faríamos milagres maiores, Jesus disse que nós faríamos obras maiores, porque não são os milagres realizados dentro da igreja que me fazem cristão, mas as obras praticadas fora da igreja. Vocês estão me entendendo? Digam amém. E vocês aqui, eu posso dizer isso porque eu conheço um pouquinho, são referências nessa área, vocês têm esse dom, o dom da liberalidade, portanto, nós contamos com vocês. Bom, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, para a gente meditar aqui bem rapidinho, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Minha mãe que está aqui, minha esposa, o Sandro, o pastor Zé Luiz está aqui na frente também, meu amigo, sabem o que eu vou falar, ou sabem ao menos o assunto, porque nós estamos ali reunidos em nossa casa, uma vez por semana, entre família e amigos, todas as terças-feiras, nós estamos estudando já há 8 semanas o Sermão da Montanha. Há 8 semanas. E há 8 semanas o assunto que nós falamos lá é esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Não as mesmas palavras, mas é na mesma vertente, E eu tenho muitos sermões que eu nunca preguei, que poderia pregar aqui hoje. Mas o Espírito de Jesus Cristo me impele a falar sobre isso. Alguém pode dizer, pô, pastor, mas está pregando toda semana lá, vai falar aqui também? Eu estava pregando um dia em Goiânia, e uma cantora muito famosa aí do Brasil, quando eu acabei de pregar, ela disse assim, Carlos, eu já ouvi você pregar essa mensagem. Eu disse, irmã, já vi a irmã cantar o mesmo hino 30 vezes. Nunca reclamei, Por que eu não posso pregar a mesma mensagem? Luiz? Então, se pregar a Bíblia e depois não pudesse pregar mais o texto, teria que pregar, rasgar o texto e jogar fora. Mas aqui está uma das maravilhas da Bíblia, ela é viva. Você pode glorificar a Deus pela Bíblia, dizer amém. Rui Barbosa disse que a Bíblia é um grande oceano onde baleias se perdem. Ela é fonte inesgotável de inspiração. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos, a partir do verso 1. Mateus capítulo 5, não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Levante a sua mão direita ao mais alto que você puder. Deixa lá no segundo andar e diga comigo: Senhor Jesus. Não, diga alto, bem bonito. Diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Bom, Deus criou o homem e quando Deus vai criar o homem, Obed, Deus usa uma expressão que é mais complexa do que se pode imaginar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz que vai criar o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança é um conceito muito mais complexo do que a gente pode pensar, a princípio por se tratar da imagem e semelhança de um Deus que não tem imagem. Porque João 4:24 diz que Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Deus não tem forma definida, Deus não tem aparência descritiva. Deus é Espírito, portanto, não tem uma imagem fabricada. Se Deus é Espírito e o homem é criado à sua imagem e semelhança, como que eu posso ser imagem de um Deus que não tem imagem? Vocês aqui que estudam sabem o que eu vou falar. Todas as vezes que a Bíblia usa expressões tais como mão de Deus, olhos de Deus, ouvido de Deus, boca de Deus, né? A Bíblia está se apropriando de uma linguagem antropomórfica, uma linguagem filosófica que atribui a Deus um corpo para que nós possamos compreendê-lo melhor enquanto nos relacionamos com Ele. Mas Deus não tem forma. E se Deus não tem forma, imagem e semelhança não se trata da aparência, mas de traços do seu perfil, para que quando Ele nos criou, era como se Ele estivesse dizendo: eu vou criar você para que quando olhem para você, lembrem de mim. Diga para alguém do seu lado: quando Deus te criou, foi para que quando olhassem para você, lembrassem dele. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem para que nós lembrássemos dele quando olhassem para o próximo. O pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano, de modo que hoje você vê alguns seres humanos que quando você olha para ele, você lembra mais do diabo do que de Deus. Ou não é verdade o que eu estou falando? Um ser humano que pega uma criança e joga do 10º andar, um ser humano que dá um tiro na cara do outro para roubar o tênis dele, um ser humano que rouba o carro e ainda mata toda a família, esse ser humano lembra mais o diabo que veio para matar do que o próprio Deus, porque o pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano. Em Cristo, Deus inverteu o processo, porque em Cristo, Deus não cria o homem à sua imagem. Em Cristo, Deus é formado à imagem do homem. Me compreendem? Deus cria o homem à sua imagem, o pecado desfigura a imagem de Deus no ser humano, e em Cristo Deus inverte o processo, não criando o homem à sua imagem, mas Deus é formado à imagem de homem. Para quê, pastor? Para resgatar no homem a imagem de Deus. Só em Cristo nós temos direito ao jardim mais uma vez, e só em Cristo nós podemos voltar a ser a imagem de Deus. E quando Paulo vai falar sobre esse processo de restauração da imagem de Deus no ser humano, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, se você tem aí um exemplar da sua Bíblia, aí, se você for rápido de abrir, abra aí, por favor, Filipenses 2, verso 5, ou então escute a leitura. Filipenses 2, verso 5, Paulo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, se você quer voltar a ser imagem de Deus, você precisa imitar
o sentimento ou as atitudes que houve também em Cristo Jesus. É como se ele estivesse falando, o processo de ser restaurado, a imagem de Deus é o processo de você imitar as atitudes do Cristo, que é o Filho de Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que haja em vós o sentimento que há em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo, ou aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Dobre atenção para essa palavra, porque Paulo está dizendo, se você quer imitar e voltar a ser a imagem de Deus, você precisa voltar os seus olhos para Cristo e imitar as atitudes de Cristo. Só que as atitudes que Paulo diz que nós temos que imitar do Cristo não são as atitudes de um homem que se enche tanto que vira Deus. Ao contrário, é a atitude de um Deus que se esvazia tanto que se torna homem. Ou seja, o processo que eu tenho que imitar de Cristo não é o processo da minha desumanização ou o processo de divinização. O processo que eu tenho que imitar de Cristo é o processo da minha humanização. Ou seja, não é o homem que se enche tanto e vira Deus, é Deus que se esvazia tanto e vira gente. Portanto, Paulo está falando que quando eu imito a Cristo, eu não me desumanizo, ao contrário, eu me torno um ser humano melhor. Amém? De modo que a minha espiritualidade se revela pela qualidade da minha humanidade. Quanto mais espiritual eu for, melhor pai eu vou ser. Quanto mais espiritual eu for, filho mais obediente. Quanto mais espiritual, professor mais dedicado. Quanto mais espiritual, patrão mais leal. Quanto mais espiritual, funcionário mais fiel. Quanto mais espiritual, melhor ser humano eu vou ser. Amém, irmãos? E aí você me pergunta, pastor, que tipo de ser humano Jesus era? Não em tom pejorativo, mas eu diria que Jesus era um ser humano, gente boa demais. Por quê? Porque as crianças adoravam estar próximas a Jesus. E qual é a criança que gosta de ficar perto de adulto chato? Vocês estão aí? As crianças gostavam de estar perto dele. E qual a criança que fica perto de adulto ranzinza? Portanto, Jesus era um ser humano que atraía as pessoas. Hoje pela manhã, antes de vir para a reunião, eu estava meditando em Mateus capítulo 8, verso 2, quando a Bíblia fala de um leproso. Leproso, a lepra hoje é uma tragédia. Imagina a lepra há 2000 anos atrás, sem o medicamento, sem os tratamentos que a gente tem hoje, era chamado de morte em vida a lepra. A lepra era como se fosse uma segunda morte. Depois da morte total mesmo, a lepra era considerado como se fosse segunda morte. Ele não podia chegar perto das pessoas, ele era colocado para fora da sociedade, ele chegava no lugar e ele tinha que gritar leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 2, que o leproso, quando viu Jesus, ele se aproximou e adorou. Isso é, ele se sentiu à vontade para chegar próximo a Jesus. Porque Deus em nós não vai afastar as pessoas de nós. Deus em nós vai aproximar as pessoas de nós. Então o Evangelho não repele, o Evangelho atrai. Eu disse esses dias que você pode ser tudo, irmão, tudo. Você, eu sou batista, você pode ser batista. Eu sou assembleano, você pode ser assembleano. Eu sou calvinista, você pode ser calvinista. Eu sou armeniano, você pode ser armeniano. Eu sou ateu, você pode ser ateu. Eu sou espírita, você pode ser espírita. Só não seja chato. Amém, irmão? Porque se você for batista, para ter que ser batista, você se tornou uma pessoa chata, ranzinza, que ninguém aguenta ficar perto. Você pode ser o que você for, você não vai ser nada. E eu conheço pessoas que eram ótimos pais, se converteram e ficaram pai chato. Era um ótimo irmão, se converteu e virou um irmão ranzinza. O Evangelho não vai nos tornar seres humanos chatos. O Evangelho vai nos tornar pessoas agradáveis para atrair as pessoas à presença de Deus. Você pode levantar as mãos e aplaudir a Jesus por essa verdade, faça. E aí você diz, pastor,
O que isso tem a ver com Sermão da Montanha? Que agora a gente entra. Tem tudo a ver com o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, eu diria que o Sermão da Montanha é o estatuto da Igreja de Jesus Cristo. Porque os teólogos que aqui estão sabem que Mateus 5, 6 e 7, que é onde está o Sermão da Montanha, é considerado o resumo de todo o Evangelho. Em outras palavras, se amanhã houvesse um confisco e se todas as nossas Bíblias forem apreendidas, confiscadas e queimadas, se alguém memorizar Mateus 5, 6 e 7, nós temos nesses 3 capítulos um resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou em 3 anos e meio que esteve nessa terra. Alguém está me entendendo? Diga amém. Não significa que você tem que ler só esses 3 capítulos, amém, irmão? Significa que você tem que ler a Bíblia toda, mas esse aqui é um resumo de tudo aquilo que Jesus ensinou. Sermão da Montanha não são pré-requisitos para entrar no reino. Sermão da Montanha são descrições de pessoas que já estão no reino. Vocês estão me entendendo? Então eu não faço isso aqui para entrar no reino. Eu faço isso aqui porque eu estou no reino. Eu não faço isso aqui para ter a imagem de Deus restaurada em mim. Eu faço isso aqui porque eu tive a imagem de Deus restaurada em mim. Portanto, Sermão da Montanha aplica nos princípios de pessoas a imagem de Deus foi restaurada nelas. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou dizer a vocês que pertencem ao reino como é que vocês devem ser a partir de agora. Eu vou dar a descrição para vocês de como vocês devem viver e conviver no reino. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, o judeu que considera a pobreza como maldição e o pobre como alguém que foi julgado por Deus para viver pobre, Jesus já entra em uma contracultura ou uma contrapartida na mentalidade da época. Ele vem já aplicando uma contraproposta. Bem-aventurados os pobres em espírito, versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Note uma coisa muito interessante, é que o Evangelho não está dizendo bem-aventurados em espírito são os pobres, mas bem-aventurados os pobres em espírito, porque é uma diferença grotesca. Se Jesus dissesse bem-aventurados em espírito são os pobres, o Evangelho estaria fazendo apologia à pobreza. Ou seja, quanto mais pobre, mais espiritual. Quanto mais rico, mais carnal. Só que Jesus não está dizendo bem-aventurados em espírito são os pobres. Ele está dizendo bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus não tem crise contra a riqueza. Diga, Deus não tem crise contra os ricos. E diga, Deus não despreza os pobres. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus entra em Jericó, 2 personagens marcam o episódio da entrada de Jericó. Lucas capítulo 18, nos últimos versículos, e o capítulo 19, nos primeiros. Jesus entra em Jericó e a Bíblia fala que ele encontra primeiro um cara pobre, tão pobre, que a Bíblia chama ele de mendigo. É o Bartimeu, ele está sentado na beira do caminho mendigando, ele é cego. E a Bíblia diz que Jesus passa por Bartimeu. O outro personagem que Jesus encontra na sua ida em Jericó é um cara que vive a antítese de Bartimeu, o outro polo da sociedade, porque a Bíblia diz que ele é rico e ele estava em cima da árvore, o nome dele é Zaqueu. E quando a Bíblia diz que o cara é rico, é porque o cara é rico, porque ele não é como Mateus, que é um dos cobradores de impostos. Ele é chefe dos cobradores de impostos. E a história chega a apontar alguns chefes de cobradores de impostos que chegaram a arrecadar para si 30% da arrecadação de uma certa região ou cidade. Imagina alguém receber 30% só para ele da arrecadação de Rio Bonito ou de outra cidade. O cara era rico. Quando a Bíblia diz que ele é rico, é porque ele é muito rico e ele estava em cima da árvore. Quando Jesus passa pelo pobre, ele está sentado embaixo. Quando Jesus passa pelo rico, ele está em cima da árvore. Quando Jesus passa pelo pobre que está embaixo, ele diz levanta. Quando Jesus passa pelo rico que está em cima, ele diz desce, porque na presença de Jesus todos somos nivelados à mesma posição.
Ele não conhece rico, ele não conhece o pobre, ele conhece a sua alma, ele conhece o seu coração, ele conhece você. Alguém está me entendendo? Diga amém. Diga, todos nós, na presença de Deus, somos um só. Então Deus não tem crise com riqueza, e Deus não faz apologia à pobreza. Então o que é bem-aventurados os pobres em espírito? Bem-aventurados os pobres em espírito é bem-aventurado alguém que reconhece a sua incapacidade de pagar a conta diante de Deus. É alguém que, a despeito da riqueza que ele tenha no banco ou nos bens dessa terra, ele reconhece-se incapaz de pagar a dívida diante de Deus. Isso fica muito claro quando a gente lê o Salmo de Davi, o Salmo 40, verso 17, quando o rei Davi, que assenta no trono, o rei que deita na cama, o rei que deita na cama de ouro, talvez, o rei que come em talher de ouro, em prato de ouro, olha para Deus e diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. O cara que está dizendo que é pobre é o rei. E ele diz: eu, na tua presença, me reconheço pobre, porque não tenho capacidade de pagar a dívida diante de Deus, porque o Isaías já disse que todas as nossas justiças são como roupa suja, ou capos de imundícias. Portanto, por melhor que você seja, por mais obras que você pratique, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você dizime, por mais que você oferte, você não é capaz de bancar a sua salvação. Portanto, bem-aventurado é aquele que reconhece-se pobre diante de Deus. Ele continua: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui há um paradoxo, porque é como se ele estivesse dizendo: bem-aventurados, que significa feliz ou mais do que feliz, porque não é uma felicidade que nasce em circunstâncias, mas uma felicidade que nasce em Deus, e por isso as circunstâncias não podem tirar. Ele diz: feliz é quem chora. Traduzindo, feliz é o Cristo. Parece frase do Tiririca, né? É verdade? Feliz é o Cristo. É paradoxal. E é interessante que esse choro não é um choro porque eu machuquei o pé, porque a casa caiu, porque eu bati de carro. Esse choro é um choro que nasceu do versículo 3. Porque o Sermão da Montanha é também uma poesia oriental que se fundamenta não em rimas, mas em correlação de princípios. Mateus é o único evangelista que trabalha isso, porque o que o Evangelho apresenta no Sermão da Montanha é uma correlação de princípios. Bem-aventurado quem chora, bem-aventurado os pobres, porque ele é pobre ele chora, porque ele chora ele é manso, porque ele é manso ele tem fome e sede de justiça. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então o verso 5 completa o 4, 4 completa o 3, porque o Evangelho apresenta uma correlação de princípios. Diga, correlação de princípios. Eles se completam, de modo que não adianta você abster-se do vinho da contenda, tem que ser cheio do Espírito. Não adianta você negar a si mesmo, tem que levar a cruz. Não adianta a abstinência, tem que ter o fruto. Isso é muito importante dizer, em um tempo, pelo menos na igreja que eu faço parte, né, na denominação que eu faço parte, as pessoas desenham o evangélico como aquele que não faz. Ou seja, bebia, não bebe mais, é crente. Fumava, não fuma mais, se converteu. Matava, não mata mais, é crente. Adulterava, não adultera mais, é crente. Aí o crente ficou reconhecido como uma pessoa que não faz. Isso gerou na igreja uma pá de gente que não bebe, não fuma, não rouba, não mata, não adultera, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca Deus, não pratica a bondade, não estende a mão, não mata, mas não dá vida, não rouba, mas não acrescenta, não fere, mas não cura, não atrapalha, mas não ajuda, é o defunto. Vocês estão me entendendo? E aí nós ficamos reconhecidos como o povo que não faz. E Jesus não disse que nós seríamos reconhecidos pela abstinência. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelos frutos.
A abstinência é uma parte, mas há uma correlação. Diga correlação de princípios. Então Jesus continua dizendo: bem-aventurado você que é pobre, porque é pobre você chora, e porque você chora você se tornou manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outro paradoxo: quem é que herda a terra hoje? Os brabos, os violentos. Quem é que herda a terra? Quem tem mais poder bélico, quem tem a força das armas. Jesus diz: não é nada disso. É por isso que John Stott chama o Sermão da Montanha de contracultura, porque vai contra tudo que a gente já viu na vida. Não é bem-aventurado o brabo, é bem-aventurado o manso. E eu não sou manso porque eu sou covarde, eu sou manso porque eu reconheci a minha dependência de Deus e eu sei que Ele é o Senhor de todas as coisas e está no controle de tudo. Portanto, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. 6. Porque eles serão fartos. É interessante que Jesus não diz assim: bem-aventurado quem tem fome de comer ou quem tem fome de beber. Porque se ele diz bem-aventurado quem tem fome, quem tem vontade de comer, quem tem vontade de comer, come agora ou come amanhã. Quem tem vontade de beber, bebe agora ou bebe meia-noite. Quem tem fome e tem sede, tem necessidades urgentes. Vocês estão me entendendo? Com a vontade de tomar um suco de laranja, ele toma agora, toma 10 horas da noite. Estou com a vontade de comer uma picanha na brasa, glória. Teve gente que foi até renovado agora, né? É vontade, ele come agora ou come daqui a 2 dias. Agora quem tem fome, não. Quem tem fome tem necessidade. Jesus está dizendo: bem-aventurado quem sente necessidade de que a justiça seja feita, tal como tem necessidade de beber quando está com sede. Ou de comer quando está com muita fome. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 10 sobre um cara que desce de Jerusalém, e aí você conhece a história, bom samaritano, e aí vem um ladrão e pega aquele cara, dá uma surra nele, deixa ele meio morto no chão, rouba os seus bens e vai embora. E aí daqui a pouco vem um sacerdote, passa pelo cara caído no caminho e vê que ele está ferido e passa de largo. Vem o levita do mesmo jeito, olha ele ferido no caminho e passa como se não fosse nada com ele. E daqui a pouco vem um bom samaritano, encontra com ele, levanta ele, passa remédio, cura as suas feridas, leva ele à hospedagem, paga a conta. E aí Jesus diz: quem é o próximo desse camarada? Jesus nos revela que na nossa vida na terra nós nos relacionaremos com 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? 3. O primeiro grupo de pessoas que nós encontraremos na vida são representados pelos ladrões, que passam por nós e dizem: o que é teu é meu. É gente que onde passa deixa prejuízo emocional, psicológico, financeiro, material, físico, onde passa deixa tragédias. O segundo grupo de pessoas que Jesus apresenta na parábola é o grupo que diz: o que é meu é meu. Esse grupo é representado pelos levitas e sacerdotes, que passam pelo cara no caminho e dizem: eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que gerei esse sofrimento, não foi eu que fiz isso, eu não sou responsável pela sua dor, e vai embora. O terceiro grupo de pessoas é representado pelo bom samaritano. Se o primeiro grupo diz: o que é teu é meu, se o segundo grupo diz: o que é meu, o terceiro grupo do samaritano diz: o que é meu é teu. Ele pega o que é dele e investe no próximo. Ele pega o que é dele e cura o próximo. Ele pega o que é dele e ajuda o próximo. Ele pega o que é dele e levanta o próximo. Jesus nos ensina algumas coisas importantes nessa parábola. E eu destaco 2. Primeira, eu não sou responsável apenas pelo mal que eu faço. Eu sou responsável também e culpado pelo bem que eu não faço. Diga: eu sou culpado pelo bem que eu não faço. Você não é culpado só quando mata, você é culpado quando não dá vida.
Você não é culpado só quando derruba, você é culpado quando não levanta. Você não é culpado só quando fere, você é culpado quando passa pelo ferido e não cura. Amém? Você não é culpado só quando rouba, você é culpado quando não restitui. Então eu não sou culpado só do mal que eu faço, eu sou culpado pelo bem que eu não faço. Levitas e sacerdotes, culpados tanto quanto o ladrão que não ajudaram. E outra coisa interessante é que Jesus fala de próximo. Diga próximo. Jesus está dizendo para a gente que nós precisamos ajudar o próximo. Tem gente que quer ser missionário na África e não fala nem com o vizinho. Tem alguém aí? O cara quer pregar no Japão, mas não prega para a família. Jesus está dizendo, você não é responsável por resolver os problemas do mundo. Você é responsável por resolver os problemas que você pode resolver. Porque Jesus não curou todos os enfermos do seu tempo. Ele curou aqueles a quem teve acesso. Muita gente no tempo de Jesus morreu doente. Tem alguém aí? Então você é responsável por estender a mão a quem você pode estender a mão. Diga glória a Deus. Então nós somos responsáveis também pelo bem que nós não fazemos. E aí ele continua, estou caminhando para o encerramento, mas quem me escuta mais 5 minutos, diga amém. 5, 10, 15, 20, 25, tem 35. Tá bom. Bem-aventurados os misericordiosos, 7, porque eles alcançarão a misericórdia. Note uma coisa interessante. Os pobres herdam o reino. Santo. Os que choram são consolados. Quem tem fome de justiça é farto. Os limpos de coração vêm a Deus. 9. Pacificadores, chamados filhos de Deus. A misericórdia é a única coisa que eu recebo, a mesma coisa quando eu dou. Vocês estão me entendendo? Limpo de coração, verá Deus. Pacificador, será chamado filho de Deus. Misericórdia é a única coisa que tem mão dupla. Ela vai e vem. É um fluxo. Quem pratica a misericórdia recebe misericórdia. Jesus está falando, não é bem-aventurados os misericordiosos porque herdarão o reino. É bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Eu recebo na proporção do que eu dou. Alguém está me entendendo? Então eu sou perdoado pela graça para perdoar de graça. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu sou perdoado pela graça para perdoar de graça. Diga para o irmão do lado, não interrompa o fluxo da graça. Porque a graça retida será retida sobre mim também. E a graça liberada será liberada sobre mim também. Quem ensina isso? Jesus. Na oração que ele nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Você pode orar assim ou você vai estar se condenando? E ele continua dizendo, porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Alguém está me entendendo? Diga amém. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 18 sobre o credor incompassivo. Dobre atenção para você pegar isso aqui. Certo rei um dia resolveu prestar conta com seus servos. E aí os servos vêm diante dele, vêm pagando o que devem. Chega diante do rei um cara que devia, Luiz Antônio, devia 100 milhões de moedas, pastor Luiz. Ele chega e diz para o rei, eu não tenho o que pagar. O rei diz, então prendam ele, botam na cadeia e dão uma surra nele.
E a Bíblia diz que ele se joga no chão e se prostra e diz: tem compaixão de mim, tem paciência, eu vou pagar. E aí a Bíblia diz que o rei, movido de íntima compaixão, libera o cara e diz: está perdoado, pode ir embora. Esse cara que foi perdoado de 100 milhões de moedas encontra no caminho um conservo, ou um servo como ele. E aí esse cara que ele encontra no caminho devia a ele 100 moedas, uma mixaria. E aí ele pega no pescoço do cara, aperta e diz: me paga o que deve. E a Bíblia diz que o cara diz: eu não tenho o que pagar, tem misericórdia. E o texto diz que ele não quis ter misericórdia, antes prendeu o cara e mandou surrar o cara. Isso cria uma revolta entre os conservos, gera um eco nacional, chega ao ouvido do rei. Quando o rei descobre que aquele que foi perdoado não perdoou, manda chamar ele. Diz: ô bonitão, vem cá. Lembra da dívida que eu perdoei ontem? Que eu rasguei a dívida e joguei fora? Porque perdão é isso, cancelamento de dívida. Lembra da dívida que eu perdoei? Lembro. Pois bem, eu pego ela hoje, boto durex nela e você volta a dever. Diga: o perdão foi cancelado. O que o rei está dizendo para a gente é o seguinte: eu perdoo a sua incapacidade de pagar a dívida, mas eu não perdoo a sua incapacidade de perdoar os devedores. Eu não tenho dificuldade de perdoar o seu pecado. Agora, eu não perdoo a sua incapacidade de perdoar o pecado dos outros. Você está me entendendo? Você ele foi perdoado e não perdoou. Eu perdoo você quando cai. Eu não perdoo você não perdoar quando o outro cai. Eu perdoo quando você fracassa. Eu não perdoo a sua incapacidade de perdoar o que fracassou. E aí a Bíblia diz que ele é pego e é colocado na mão dos atormentadores. Mateus 18, 34. Para ser atormentado. E aqui eu descobri, gente, por que tem um monte de gente na igreja atormentada. Com projeto atormentado, com sonhos atormentados, com sonhos atormentados, com vida atormentada, com relacionamentos atormentados. Porque quem não perdoa será atormentado, porque o próprio Augusto Cury diz que os inimigos que nós não perdoamos durante o dia, à noite deitam na nossa cama e perturbam o nosso sono. William Shakespeare diz que guardar mágoa é semelhante a alguém que toma veneno esperando que o outro morra. A pessoa está se envenenando, confiscando a própria paz, perdendo qualidade de vida, achando que está fazendo mal para quem? Só para ele mesmo. É por isso que o perdão é mais abençoador para quem perdoa do que para quem é perdoado. Portanto, perdoe não porque o outro precisa, perdoe porque você precisa. Amém, queridos? E por que que o rei se sente indignado com isso? Porque se ele devia 100 milhões ao rei e o outro devia 100 moedas a ele, as 100 moedas que o outro devia a ele, era dele ou do rei? Do rei. E aí o rei está dizendo: bom, se você pega 100 comigo, deve 100 a mim, e o outro deve 100, os 100 milhões, os 100 do outro, que você emprestou para o outro, não é seu, mas é meu. Então, quando eu te perdoo, a dívida do outro tem que ser perdoada. Tem alguém aí? Então o rei está dizendo para ele: eu perdoo a incapacidade de você pagar, mas não perdoo a sua incapacidade de perdoar. Porque perdão não está no campo dos sentimentos, perdão está no campo da obediência. Eu não perdoo porque eu senti de perdoar, eu perdoo porque eu decidi obedecer. Amém, queridos? Então Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Caminhando para o encerramento, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Duas coisas importantes. Primeiro, limpo não é quem nunca se suja. Limpo é quem se lava sempre. É quem mantém a manutenção da higiene ou da limpeza. Então, limpo de coração não é quem nunca sujou o coração. Limpo de coração é quem não permite o coração ficar sujo tempo demais. Vocês estão me entendendo? Eu mantenho a manutenção da limpeza diária.
Eu estava lendo um autor esses dias, que agora me fugiu o nome, e ele diz o seguinte, estou caminhando para o encerramento, você me escuta 3 minutos, diga amém. E ele diz que esse versículo podia ser apresentado da seguinte maneira: bem-aventurados os limpos de coração nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, bem-aventurado eu quando em me relacionando com o Obed tenho meu coração limpo. E eu não olho para ele com a intenção de fazer mal e nem olho para ele como um diabo que quer me fazer mal. Mas olho para ele que estou num relacionamento de coração limpo. Há uma mania de perseguição. Graças a Deus aqui não tem. Né? Só tem nas igrejas que eu preguei pelo Brasil afora. Aqui não existe isso. Há uma mania de perseguição. Gente que, fulano quer me derrubar. A síndrome de Aladim. Querem puxar meu tapete. Quem anda de tapete é Aladim, irmão. Seu pé está sobre a rocha. Ninguém puxa. Amém? Querem destruir os meus sonhos. Estão falando mal de mim. Gente com mania de perseguição. Que olha para o outro, só vê defeito no outro. Gente, dobre atenção aqui. Jesus esteve com Judas 3 anos e meio, sabendo que Judas iria traí-lo. E Jesus não foca na sua capacidade de trair, mas na sua habilidade em administrar e dar a ele a tesouraria do grupo. Jesus podia dizer, esse cara vai me trair, então deixa ele de lado. Não, ele tem qualidades, então vamos extrair a qualidade dele. Vamos ver o que ele tem de bom. Vamos extrair dele aquilo que ele pode fazer de melhor. Amém? Então, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor unja os nossos olhos essa manhã, para que nós saímos daqui olhando para o próximo, vendo o melhor na vida dele. Você pode dizer amém? E aí Jesus, no versículo 9... não termino o Sermão na Montanha, mas eu termino a minha ministração hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, feliz eu, quando sou pacificador. Esse versículo foi interpretado durante a história da igreja pelos eruditos de 3 maneiras. Primeiro, bem-aventurados aqueles que pacificam nações e geram paz no lugar onde vivem. Segundo, bem-aventurados aqueles que conseguem viver em paz interior. Terceiro, e é isso que eu acredito, bem-aventurados aqueles que geram paz entre irmãos. Ou seja, bem-aventurado eu, quando entro num relacionamento que está em crise, eu consigo trazer Cristo. Bem-aventurado eu, que quando entro num relacionamento abalado, consigo restaurar alianças. Bem-aventurado eu, que quando vejo uma discussão, eu consigo aplacar a discussão e resolver o problema. Bem-aventurado quando o A fala mal do B, eu traduzo o que ele disse em bênção para B. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Que consiga entrar numa relação em crise e estabelecer a paz novamente. Graças a Deus que a igreja só tem esse tipo de gente. Não, na igreja não tem. Não tem disse-me-disse, nem que joga pimenta. Que negócio está pegando fogo, ele joga álcool em cima para explodir de vez. Graças a Deus, na igreja não tem leva e traz. Na igreja não. É? Ao menos aqui em Rio Bonito, não. Amém, irmão? Não tem gente que... o cara fala o A e B, e ele vai e leva o abecedário inteiro para o outro. Freud disse que quando o João fala do Pedro, eu sei mais do João do que o do Pedro. Quando o João fala do Pedro, eu sei mais do João do que de Pedro. Há um episódio, encerrando agora de fato, de verdade, amém? E você acredita, né?
Encerrando agora de verdade. Aristóteles, um dia, um dos seus discípulos veio até ele e disse assim: mestre, eu tenho algo a lhe dizer sobre o seu amigo. E Aristóteles disse: você vai passar por, antes de você falar, você vai passar por 3 peneiras. Primeiro, a peneira da verdade. Você tem certeza de que o que você vai falar é verdade? Ele disse: não, na verdade, o João falou para Maria, que falou para o José, que falou para o Marco, que falou para o Luiz, que falou para o Pedro, que falou para o Jailton, que falou para o Carlos, que falou para a tia, que falou para o irmão, e aí chegou até mim. Não sei se é verdade, não. Aí, segundo, o que você vai falar é bom, olha, é o contrário. Terceiro, o que você vai falar tem a ver comigo? Não. Bom, se não é verdade, você não tem certeza se é verdade. Se não é bom e não tem a ver comigo, para que eu quero saber? Não fale. A fofoca perde força quando chega no ouvido de alguém inteligente. Amém, irmãos? A minha oração essa manhã é que Deus levante pacificadores. Oh, aleluia. A minha oração essa manhã é que Deus levante pessoas aqui nessa casa, como já tem levantado alguns, que Deus levante mais pessoas que cheguem em relações abaladas e consiga reestruturar a paz, o relacionamento, o amor, a alegria. Eu profetizo em nome de Jesus essa manhã, eu profetizo que Deus levantará pessoas que vão entrar em lares que estão em guerra e vai sair de lá e vai estar em festa para a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que casamentos serão restaurados, famílias serão restauradas, porque você será um pacificador. Aplauda mais forte e glorifique o nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus, com permissão. Fique de pé comigo em nome de Jesus, porque eu quero orar essa manhã, para que nós sejamos bem-aventurados. Que sejamos felizes, mesmo quando chorarmos. Porque a minha felicidade não se fundamenta em circunstâncias. Porque circunstâncias por circunstâncias, todo ser humano está sujeito a boas e a más. Semana passada nós falamos lá no Sermão da Montanha, na nossa reunião lá com a família, com alguns amigos, sobre as 2 casas, Mateus 7, 24 a 27. Jesus compara as pessoas que ouvem a palavra e não praticam como aqueles que colocam a casa sobre a areia. Sopra o vento, cai chuva, correm rios e a casa é derrubada. Compara aqueles que ouvem a palavra e praticam como aqueles que edificaram a casa sobre a rocha. Opa, esse aí que praticou, então não vai ter vento. Não, vai ter vento, vai ter chuva e vai correr o rio. A diferença não está nas circunstâncias, a diferença está no fundamento. É que aqueles cuja casa está sobre a rocha, a circunstância vem, mas não abala. O vento sopra, mas não derruba. Aleluia! A chuva cai, mas não destrói, o rio corre, mas não há tragédia, porque ele está firmado sobre a rocha. Eu vou orar, eu quero orar 1 minutinho só por você, cuja palavra de Deus foi de Deus para você. Eu gostaria, com muito carinho, que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado. Em nome de Jesus, porque eu estou ministrando essa palavra com muito temor e tremor hoje aqui, para que Deus nos dê um coração pacificador, oh glória. Há uma palavra na Bíblia que eu tenho medo dela, Provérbios capítulo 6, pode permanecer assim mesmo, de mãos dadas, não precisa abrir, eu vou ler para você. Provérbios 6, do 16 em diante, o homem mais sábio do mundo diz o seguinte, Provérbios capítulo 6, verso 16, lê em casa depois, essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Deus tem asco.
Quais são as 6 coisas que Deus odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profana a mentira, Deus odeia. A 7ª, Ele abomina o que semeia contenda entre irmãos. Que Deus nos livre dessa maldição. Que Deus nos livre de gente contendeira. Que Deus tire a contenda do nosso coração, glória. E que Deus nos dê um espírito de pacificador. Você não tem ideia do que Deus está fazendo hoje aqui nessa manhã. Aleluia, Deus está gerando paz no seu coração, para que você promova a paz onde você estiver, glória, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós estamos aqui enquanto igreja, e enquanto igreja, Senhor, nós pedimos que o Senhor hoje venha trazer-nos a capacidade de gerar paz nos relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, nos habilita, nos capacita, para que onde nós chegarmos e tenha guerra, que nós possamos trazer a paz, a vida, a alegria, a restauração, em nome de Jesus. Encha-nos do Teu Espírito, encha-nos, Senhor, da Tua graça, Senhor, para que nós possamos promover a paz entre irmãos, para que nós possamos prover restauração de famílias, para a glória do Teu nome. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê a graça, para que quando nós pisarmos em um lugar onde tenha conflitos, que nós possamos restabelecer relacionamentos sadios para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, bem bonito. Deus abençoe.